A paz do Senhor. Aproveitando que vocês estão de pé, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, e vamos ler apenas os versículos 18 até o versículo de número 20. Nervoso, irmãos, olha que a gente está acostumado a pregar, a ensinar, mas a gente fica nervoso, né? Tem alguma resposta psicológica para isso, irmão Luiz? Tá bom. É bom que depois, conforme a gente for pregando, aí a gente entra no mistério e passa rapidinho a ansiedade, o nervosismo. Os irmãos encontraram? Já está aqui no telão também. Versículo 18 e os versículos número ao versículo 20. Bem, nos diz a palavra de Deus. Eu vou ler o versículo 18 e o versículo 19 e toda a igreja no versículo 20, tá? Nos diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, a igreja. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento. Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor possa ministrar o nosso coração através de Tua palavra, que o nosso coração, Pai, ele possa se sujeitar àquilo que o Senhor há de falar conosco através do Teu Evangelho. É o Senhor falando conosco. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar nesta noite de ministração. Nós oramos a Ti nesta noite. Amém. Irmãos, podem sentar, e você que tem Bíblia, fica com ela aberta, sua Bíblia física ou então a Bíblia do celular, para você acompanhar comigo a pregação, a exposição desse texto, tá bom? Já vai aparecer aqui no fundo da imagem do telão o tema da ministração. É simples: a grande comissão, a estratégia de Deus para o crescimento do seu reino. Eu quero que você repita comigo. Diga: a grande comissão, a estratégia de Deus, para o crescimento do seu reino. Amém. Todas as minhas aplicações durante a ministração, elas vão se direcionar à nossa realidade de igreja local e também a cada crente de forma individual, tá bom? Então, sempre quando eu for conectar esse texto a nós, eu vou aplicar ao nosso contexto de igreja e depois eu vou aplicar ao nosso contexto de cristão individual, tá? Entenderam? Amém? Então vamos lá, irmãos. A grande comissão, a estratégia de Deus para o crescimento do seu reino. Todos nós sabemos, ou pelo menos imaginamos, que a história humana ela é marcada por estratégias. A gente sabe perfeitamente disso. Quantos personagens importantes da história, eles, para tentarem conseguir reinos ou para tentarem conseguir obter vitória sobre alguma coisa, principalmente campo de batalha, guerra, eles sempre procuraram ter alguma estratégia para eles poderem conseguir ter êxito em sua missão. E tem um filme bem interessante que se chama Coração Valente, que ele vai retratar exatamente a história de um personagem chamado William Wallace, que ele vai lutar para a independência da Escócia contra os ingleses. E o filme é interessante porque, inclusive, ele já ganhou Oscar, porque ele mostra algumas estratégias que esse personagem ele usa para poder conseguir a independência da Escócia em relação aos ingleses. E talvez você, talvez nós, em algum momento da nossa vida, em algum momento da sua vida, você também já usou de estratégia para alguma coisa. Os homens, talvez vocês já usaram no passado distante
alguma estratégia, talvez, para poder namorar a esposa de vocês hoje em dia. Talvez você já usou. Irmãos, tem algumas estratégias que os homens usam. Eu sei. Por que eu sei? Porque a gente assiste vídeo no YouTube sobre isso. Não, brincadeira. E muitos de nós já usamos estratégias para alguma coisa, para criar uma empresa, para poder que um negócio dê certo. Você adolescente talvez já usou alguma estratégia para poder fazer com que o seu pai ou com a sua mãe lhe presenteasse alguma coisa. Ou seja, a história humana ela é uma história de estratégias. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque a história de Deus, a história do Criador, também é uma história que teve uma estratégia, tem uma estratégia. Para quê? Para que o reino de Deus ele seja expandido sobre toda a terra. Qual é a estratégia de Deus? A grande comissão. Diga comigo, a grande comissão. Muito bem, essa foi a estratégia que Deus, através de Cristo Jesus, ele deixou para que o seu reino ele pudesse alcançar os corações, para que o reino de Cristo pudesse alcançar pessoas para o seu governo, para viver debaixo do seu senhorio. E hoje, o que é que nós iremos fazer? Hoje nós iremos entender o porquê. Hoje nós veremos no que se fundamenta essa estratégia de Jesus, essa estratégia de Deus, o que deve ser feito nessa estratégia de Deus e quais são as evidências que você, enquanto igreja local, enquanto cristão individual, quais são as evidências que dizem que de fato você está cumprindo. Amém? Estão me entendendo até aqui? Então vamos lá então, vamos continuar. Primeira coisa, é muito importante nós nos lembrarmos do propósito do Evangelho de Mateus, porque quando nós nos lembramos do propósito do Evangelho de Mateus, a grande comissão ela faz ainda mais sentido. Qual é o propósito do evangelista Mateus quando ele escreve o seu livro? São dois propósitos específicos. O primeiro propósito é de anunciar para os judeus do seu tempo, principalmente, de que Jesus ele era o rei messiânico, ou seja, um rei ungido, que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento e que agora Jesus, como rei messiânico, ele inaugura o reino de Deus na terra. Esse era o primeiro propósito de Mateus quando ele escreve o seu livro. O segundo propósito de Mateus era para dizer que Jesus, que é esse rei messiânico, ele estava formando uma comunidade. E qual comunidade é essa? A igreja. A igreja era a comunidade que Jesus, o rei messiânico, ele estava formando para que a igreja pudesse levar a mensagem desse reino a todos os povos. Através do quê? Através da grande comissão. E como é que esse propósito do Evangelho de Mateus de dizer que Jesus é o rei messiânico, ele se conecta com esse texto que nós acabamos de ler no capítulo de número 28 de Mateus? É que nós estamos exatamente diante da missão dos discípulos no mundo. Qual a missão? De anunciar que o reino de Deus chegou e que ele está chamando homens, mulheres, crianças, adolescentes, todas as pessoas de todas as etnias, de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e nações. Para quê? Para viverem sob o governo, sob o senhorio de Cristo Jesus. Amém? A grande comissão é exatamente isso. É um convite para que os homens, para que os povos, eles se sujeitem ao Messias que foi encarnado, que morreu e que ressuscitou, e para que os povos eles possam viver de acordo com a vontade desse rei messiânico. Amém? Amém. Pois bem, irmãos, eu já vou chegar no texto, tá bom? Vejam só. Esse texto que eu acabei de ler com vocês, ele é interessante. Por que ele é interessante? Porque ele está dentro de um contexto. Contexto esse que os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos que contam histórias semelhantes, está. E qual contexto é esse? O contexto da ressurreição. Por que é muito interessante nós olharmos para essa realidade do texto bíblico?
Por quê? Porque, como eu disse, a grande comissão, ela está no contexto da ressurreição de Jesus Cristo. E o que foi a ressurreição de Jesus Cristo? Não foi a demonstração do poder de um Deus que queria se mostrar, como era muito comum na mitologia grega. Os deuses, eles tinham, na mitologia grega, eles, para poderem provar que eram uma divindade, eles demonstravam os seus poderes para que os homens pudessem dizer: uau, de fato, ele é um Deus. Não, a ressurreição de Cristo não foi a demonstração de um poder de um Deus egoísta. Antes, a ressurreição de Jesus Cristo foi para descortinar diante dos homens um novo mundo, uma nova criação, uma nova realidade. A ressurreição de Cristo foi a reivindicação de que Deus, encarnado em Cristo, estava começando uma nova criação. Isso é muito belo e muito profundo. Por que isso é profundo, irmãos? Porque a ressurreição corpórea de Cristo Jesus novamente não foi a demonstração de poder de Deus, uma demonstração como fim em si mesmo, mas foi para nos dizer que uma nova criação, ela está surgindo. Da mesma forma como que antecede a criação em Gênesis 1, é trevas, é abismo. O que antecede a nova criação com a encarnação de Cristo Jesus é o sepulcro, é a cruz, é a escuridão do sepulcro. E a ressurreição de Cristo, novamente, é o descortinar para essa nova criação, para esse novo mundo. E a grande comissão tinha o propósito de anunciar essa realidade que começa com a ressurreição corpórea de Cristo Jesus. Um novo mundo está diante de nós, um novo reino, uma nova realidade. Pois bem, então, nós começamos respondendo a seguinte pergunta, que vai destrinchar para nós essa estratégia de Deus. O porquê da grande comissão? O porquê da grande comissão, irmãos? Por que nós devemos nos engajar na grande comissão? Versículo de número 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Veja só, o porquê da grande comissão, ela estava fundamentada na autoridade que Jesus havia recebido. Diga comigo, o poder da grande comissão estava fundamentada na autoridade que Jesus havia recebido. Isto não significa, irmãos, que antes da encarnação ou durante a encarnação de Cristo, ele não tinha autoridade ou não tinha poder, muito pelo contrário, ele tinha sim. O que acontece com a ressurreição é que agora a sua autoridade, ela foi ampliada. Por quê? Porque nós lemos em Colossenses, no capítulo de número 2, que Paulo ele faz com que nós entendamos que antes da ressurreição de Cristo, o que parece é que alguns espíritos maus, eles tinham poder e autoridade sobre algumas partes do cosmos, do mundo. E Paulo vai nos dizer que na cruz de Cristo, em Colossenses 2, versículo 14 e 15, que Cristo, ele derrotou na cruz os poderes e as autoridades. E esses poderes e essas autoridades, elas eram sim uma referência a espíritos malignos, que novamente eles detinham algum tipo de autoridade sobre os homens, sobre a humanidade. Então, novamente, o porquê da grande comissão, o porquê nós devemos nos envolver na grande comissão, é porque ela está fundamentada na autoridade que Cristo Jesus, ele conquistou após a sua ressurreição. E primeiro eu gostaria de fazer uma aplicação para nós aqui, no contexto de igreja local. Nós devemos nos engajar na grande comissão da pregação do Evangelho, não por causa de um valor que uma alma tem, ou não sob pressão ou por obrigação, embora tudo isso seja verdade sim, uma alma tem muito valor, nós temos responsabilidade de pregar o Evangelho, mas nós devemos nos engajar na grande comissão, porque Jesus, ele já conquistou um reino, ele tem autoridade sobre esse reino, e porque ele tem essa autoridade, nós, enquanto igreja local, devemos ir anunciar o Evangelho às pessoas. Amém? Amém.
Uma outra coisa também é que o resultado da nossa evangelização no mundo não depende dos nossos métodos de evangelismo. Quantas vezes eu já ouvi alguns amigos criticando de que o evangelismo da Assembleia de Deus, de entregar panfletinho, não tem nenhum efeito, o que tem efeito é um evangelismo de um outro método, de uma outra forma. Eu não quero entrar no mérito sobre o que pode ser melhor ou o que pode ter mais resultado, de forma alguma não, irmãos. O que eu quero dizer é que o resultado da grande comissão não está nos métodos que nós, enquanto igreja local, decidimos criar para alcançar pessoas com o evangelho. De forma alguma, o resultado da grande comissão está no fato de que Jesus, ele já detém toda a autoridade e ele já começou o reino que chegará à sua plena revelação no escatom, no novo céu e na nova terra. Amém? Por quê? Porque, como diz uma voz do passado, não existe 1 centímetro quadrado em todo o universo o qual Cristo ele não diga me pertence. Tudo já pertence a Jesus Cristo. A nossa ida, o nosso ir, ele é justamente por entender que o nosso Senhor, ele já conquistou, ele já tem esse reino. Amém? Então, essa estratégia de Deus, de Jesus, que é a grande comissão, ela está fundamentada no quê? Na autoridade de Jesus. Mas então, diante disso, o que é que se deve ser feito na missão de Deus? O próprio texto vai nos responder o que é que nós, enquanto igreja local, devemos fazer e o que é que você, enquanto cristão individual, deve fazer nessa missão de Deus. Versículo 19, apenas a parte A, nos diz: portanto, vão e façam o que? Discípulos de todas as nações. Esta primeira parte desse versículo nos apresenta o que deve ser feito na missão de Deus. E essa primeira parte desse versículo, que é o ponto mais forte desses dois versículos, esse versículo ele está... Existem dois imperativos neste versículo. Quais imperativos são? O primeiro é vão. Esse é o primeiro imperativo. O segundo imperativo é façam discípulos. O primeiro imperativo vão, o segundo imperativo façam discípulos. E nós precisamos pensar um pouquinho sobre o que é esse vão e o que é esse faça discípulos. Quando Jesus ele disse vão, em outras partes, em outros evangelhos, o texto bíblico diz ide. Seria a mesma coisa que o quê? Seria a mesma coisa que indo. O sentido do texto é por onde vocês andarem, por onde vocês forem. Por que é muito importante a gente perceber a beleza dessa estrutura do texto bíblico? Porque essa ideia de indo, ela vai nos mostrar duas realidades. A primeira realidade é a realidade de uma igreja missional. O que seria uma igreja missional? É uma igreja que entende que por onde nós passarmos, por onde você for, você deve anunciar Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo aponta para um outro aspecto da igreja. E qual outro aspecto da igreja é esse? A igreja missionária. Uma igreja que ela não se acomoda, que ela não está satisfeita apenas com uma missão local. Ela também deseja que esse reino de Cristo Jesus, ele ultrapasse fronteiras. É por esse motivo que o texto nos diz: vão, façam discípulos de todas as nações, porque a expectativa do nosso mestre é de que a igreja local, ela se concentrará em missões locais com toda certeza, mas ela também se concentrará em missões transculturais. Por quê? Porque o reino de Deus chegou, e chegou para todos os povos, para todas as tribos. Então, vão diz respeito a indo, conforme vocês vão caminhando. E a segunda ordem é façam discípulos. Este é o segundo imperativo. Por quê, irmãos? Porque da mesma forma como os discípulos, eles foram treinados a seguir o modo de vida de Jesus Cristo, eles teriam a responsabilidade de chamar homens, mulheres, crianças para essa mesma realidade de obediência a Jesus. Dessa forma, a autoridade de Jesus como um rei desse reino que já começou, ele seria percebido no mundo. Eu me lembro que há um tempo atrás eu tinha um problema
uma dificuldade de entender uma coisa: como é que o reino de Deus ele já começou? Se a gente olha para o mundo, é um monte de desgraça, né, irmãos? É morte, é sofrimento, é um monte de coisa ruim que a gente vê. E eu ficava me perguntando, mas poxa vida, como é que o reino de Deus já começou? O reino de Deus já começou, irmãos, por quê? Porque nós, enquanto igreja local, já somos ou devemos ser como que um prelúdio desse reino de Deus que vai ser revelado plenamente na eternidade. Então o reino de Deus ele começa quando pessoas de todos os povos eles se submetem às palavras de Jesus Cristo e vivem para obedecê-lo. Isso é o reino de Deus, já começando aqui e agora. Então, ide por onde vocês forem, façam discípulos, da mesma forma como os discípulos de Cristo, eles haviam se submetido a vida deles a Jesus. Os discípulos também, os novos discípulos também deveriam se submeter. Qual é a verdade teológica que nós aprendemos aqui nessa segunda parte? É que cada discípulo que faz parte da grande comissão, por onde for, ou aonde estiver, tem como obrigação formar outros discípulos que se sujeitam ao governo de Jesus Cristo. E eu aqui gostaria de aplicar isso ao nosso contexto de igreja local primeiramente. Queridos irmãos, o nosso papel enquanto igreja local, o nosso papel enquanto a comunidade de Cristo Jesus, do Rei que é Jesus Cristo, o nosso papel é de nós não formarmos admiradores de Jesus. O nosso papel enquanto igreja local é formar discípulos, pessoas que obedecerão às palavras de Cristo Jesus. O mundo está cheio de admiradores. Há uns dias atrás, o Elon Musk, ele fez uma postagem muito interessante. Da mesma forma como o grande ateu Richard Dawkins, ele disse: eu me considero um cristão cultural. As pessoas, elas admiram Cristo. As pessoas, elas acham muito bela a tradição cristã, principalmente a tradição cristã que começou na Europa e depois foi para os Estados Unidos e chegou ao Brasil. Os homens, eles admiram a mensagem de Cristo. Mas o propósito nosso enquanto igreja local não é que você jovem, que você adolescente, não é que nós nos tornemos admiradores de Cristo Jesus, desassociados de uma vida de obediência, não. O nosso propósito enquanto igreja local, o nosso propósito enquanto comunidade messiânica é de que nós formemos cristãos que não apenas admirem o Messias, mas que além de admirar o Messias, se sujeita à sua autoridade, vive para obedecê-lo, vive para fazer a sua vontade. E o meu papel enquanto pregador, e o seu papel enquanto obreiro, e o seu papel enquanto líder, e o nosso papel enquanto líder, é de pregar ao ponto de que os nossos irmãos, eles se tornem discípulos de Cristo Jesus. Mas também isso tem uma aplicação para cada cristão de forma individual. Irmãos, o discipulado, a grande comissão, ela acontece na dinâmica da sua vida. A grande comissão ela não acontece exclusivamente em um momento onde nós chamamos à frente alguns missionários que estão indo para o outro lado do mundo. Não! A grande comissão não acontece apenas nesse aspecto. A grande comissão ela acontece novamente na dinâmica da sua vida. Você indo para o seu trabalho, você indo para o supermercado, você no seu ciclo de amizade. A grande comissão, fazer discípulos, acontece exatamente conforme nós vivemos o nosso dia a dia. Por que é importante nós pensarmos nisso? Porque senão nós vamos achar que quem está cumprindo a grande comissão é apenas os nossos irmãos que estão indo para o outro lado do mundo. Não! E se nós pensarmos que quem cumpre a grande comissão é quem está indo para o outro lado do mundo, isso vai de uma forma sutil tirar da nossa mente e do nosso coração a responsabilidade e o dever de nós fazermos discípulos conforme a nossa vida vai acontecendo. Então, pai, mãe, o seu objetivo de vida em relação aos seus filhos não é apenas fazer com que o seu filho ele se torne um grande empresário. Não é fazer com que o seu filho se torne um grande médico, um grande cientista.
Não, o seu objetivo também é fazer com que o seu filho, ele se torne um discípulo fiel de Jesus Cristo. Porque que triste será, irmãos, o seu filho ele fica rico, o seu filho ele ser um grande médico, o seu filho ele ser talvez um profissional autônomo, um profissional liberal, mas ao final você vê ele sendo lançado no inferno. Que triste será isso. Jovem, adolescente, irmãos, o seu objetivo com os seus amigos, com os seus irmãos, não é fazer simplesmente com que eles gostem da mesma música que você gosta. Não é fazer com que eles gostem de usar as roupas que você gosta de usar. O seu objetivo é fazer com que essa pessoa que cruzou o seu caminho, que cruzou a sua vida, ela conheça o Cristo que você já conhece, que você serve. Para a gente ir para a terceira e penúltima parte, é muito comum a gente ouvir de muitos irmãos. Eu ouvi esses dias isso do Robson Sanches. É muito comum isso aqui, para você ver o quanto que nós estamos falhando muito, irmãos, em relação a nós nos engajarmos nessa estratégia de Deus para o mundo. Aleluia! O Robson esses dias, ou alguém, enfim, é muito comum a gente ouvir no meio da igreja alguém dizer assim: poxa vida, olha, eu vim para a igreja por causa de um amigo. Quem teve essa experiência de conversão? Que veio para a igreja por causa de um amigo? A irmã Mara, o Robson também, a irmã Nilo, o Robson. Muitos de nós, na igreja local, tivemos essa experiência de que vieram para a igreja por causa de um amigo que pregou o evangelho, um amigo que acompanhou essa pessoa, que assistia. Vamos para a igreja, mano, vamos para o culto, vamos adorar o Senhor. E você veio para a igreja, e você conheceu a Deus, e você se batizou, e você continua na igreja, e você continua aprendendo sobre Cristo Jesus. Essa simplicidade é a grande comissão na prática. Pregar, ver a pessoa indo ao batismo, ver essa pessoa continuar participando da igreja local, aprendendo e se tornando semelhante a Cristo Jesus, e essa pessoa vai fazer a mesma coisa com outra pessoa. Isso é a grande comissão na prática. Essa é a estratégia de Deus para o mundo, para fazer com que o seu reino se faça conhecido entre todos os povos. Então, diante disso, irmãos, não gastemos o nosso tempo com coisas inúteis ou conversas aleatórias. Antes usemos ele para edificarmos uns aos outros, falando sobre Cristo. É o que Paulo diz aos Colossenses: habite ricamente a palavra de Cristo entre vós. Amém? Então, muito bem, nós entendemos que a estratégia de Deus é a grande comissão. Amém? Entendemos que o porquê de nós nos engajarmos na grande comissão, que é a pregação do Evangelho, é porque a grande comissão ela está fundamentada na autoridade de Cristo Jesus, que Cristo já conquistou um reino, e esse reino ele está se espalhando por toda a terra, e nós já entendemos também o que nós devemos fazer na grande comissão, que é ir, dinâmica de vida, mas que atravessa fronteiras também, mas ao mesmo tempo fazer discípulos. Porém, o texto nos apresenta também quais são as evidências que de fato nós, enquanto igreja local, e você, enquanto cristão individual, as evidências que nos mostram que de fato se nós estamos cumprindo a grande comissão. Os versos de número 19, parte B, até o verso 20, parte A, nos diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Vejam só, e aqui eu já estou indo para o final. O batizando e ensinando não é um imperativo, como é o vão e como é o façam discípulos. O batizando e o ensinando, eles são simplesmente uma evidência de que de fato essa comunidade messiânica, a igreja local, mas no contexto aqui do texto de Mateus, que essa comunidade messiânica de fato está fazendo discípulos. Qual é a evidência? Batismo e ensino contínuo para toda a vida. Ensinar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então a evidência de que a igreja, de que a comunidade messiânica estava cumprindo a grande comissão era o batismo e era o ensino. Por quê, irmãos? Porque o batismo ele é uma demonstração pública de que um homem, de que uma mulher
de fato, ela se tornou participante do reino de Jesus Cristo. Então eu me dirijo para você, novo convertido que se batizou há pouco tempo na igreja local. O batismo, ele é isso. O batismo é uma dramatização pública de que você se tornou um integrante do reino de Deus. E como integrante do reino de Deus, você deve se submeter às leis e às autoridades do Rei que é Cristo Jesus. Esta evidência do fazer discípulo começa com o batismo, mas não apenas o batismo, mas também com o ensino contínuo para que esses discípulos que começaram a ser evidenciados com o batismo, eles pudessem andarem nele. Eles deveriam ensinar para os novos discípulos tudo que eles haviam aprendido sobre Cristo. E os novos discípulos deveriam obedecer suas palavras. Esta realidade demandaria tempo e dedicação. Não se faria discípulos da noite para o dia, era o caminhar juntos. Então, o batismo e o ensino contínuo dos novos discípulos, essa é a verdade teológica desse texto que eu acabei de ler para vocês. O batismo e o ensino contínuo dos novos discípulos evidenciava que a comunidade estava cumprindo a grande comissão. E eu aplico essa parte a nós, enquanto igreja local. Como é que nós sabemos, irmãos, que nós estamos de fato cumprindo a grande comissão de Cristo Jesus? E aqui vai ser decisivo para nós sabermos se a nossa igreja é uma igreja que ela está dentro do molde bíblico, do padrão bíblico ou não, certo? Como é que nós sabemos se nós, enquanto igreja local, estamos cumprindo a grande comissão? É quando nós vemos novos discípulos sendo batizados. Quando nós vemos os nossos irmãos indo para a sede e voltando e sendo apresentado aqui, isso significa que de fato a igreja ela está cumprindo esse primeiro aspecto da grande comissão, o batismo. Pessoas estão integrando o reino de Deus, pessoas estão se tornando integrantes da família de Deus, mas não apenas isso. Nós sabemos se de fato nós estamos cumprindo a grande comissão se nós provemos para os crentes da nossa igreja um ensino contínuo da pregação do Evangelho, com a finalidade de fazer com que você conheça a Cristo Jesus. E aqui eu quero direcionar a cada pregador, a cada ensinador, a cada mestre na igreja local, a cada obreiro, a cada pessoa que serve na liderança. Irmãos, o nosso papel, o nosso dever, a nossa missão como pregadores, como ensinadores na igreja local, é nós provermos para a igreja local ensinos contínuos sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, sobre a obra de Jesus Cristo, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o nosso papel enquanto ministros na igreja local, é ensinar continuamente as verdades de Cristo Jesus para a igreja. E é um ensino contínuo. Por que a igreja se reúne semana após semana? Por que nós nos reunimos na quarta, na sexta, para quem vem, no sábado, no domingo, para quem participa? É porque nós estamos cumprindo esse primeiro aspecto da grande comissão. É um ensino contínuo. Você nasceu talvez na igreja, você vai morrer e a igreja vai continuar. Outras pessoas virão e o ensino na igreja continuará. Por quê? Porque o modo de discipular pessoas é o culto público, é a pregação no culto público, é o seu ensino nos encontros dos jovens, é a sua pregação nos cultos da semana, é o seu ensino na escola dominical. Por esse motivo que o nosso ensino, ele sempre deve ser um ensino centralizado nas palavras de Cristo Jesus, naquilo que Cristo Jesus ele nos ordenou. Mas também, você enquanto cristão individual, nós enquanto cristão individual, nós sabemos se nós estamos cumprindo a grande comissão, se de fato nós estamos caminhando constantemente em discipulado uns com os outros. Porque fazer discípulo não acontece apenas em um programa na igreja local ou uma classe de discipulado. Nós imaginamos que é isso. Nós imaginamos que discipulado é uma classe na igreja local de discipulado. Vamos criar uma classe de discipulado na igreja local. Tem o seu valor, mas discipulado é uma realidade para a vida toda. Porque se nós acharmos que discipulado é apenas uma classe ou um programa na igreja local, nós imaginaremos que a partir do momento que uma pessoa se formou em uma classe de discipulado, agora ela está pronta para caminhar sozinha no mundo. Não, irmãos. Discipulado
discipulado é uma realidade para a vida toda. Nós precisaremos uns dos outros para a vida toda. Enquanto nós estivermos vivendo, você precisará caminhar com alguém na sua vida cristã, para que você aprenda sobre Cristo, para que a outra pessoa também aprenda sobre Cristo. Amém? Então, o discipulado exigido na grande comissão é constante e permanente, e tem como objetivo fazer com que cada cristão se submeta a sua vida a Jesus Cristo. E a última parte, eu já vou terminando, é a esperança e segurança da grande comissão. Nós começamos, irmãos, com o porquê da grande comissão, a autoridade de Jesus. Nós vimos o que deve ser feito. Aliás, nós vimos o que? Alguém me lembra? Nós vimos o porquê da grande comissão, que é a autoridade de Jesus. Nós vimos também o que deve ser feito na grande comissão, fazer discípulos. Nós vimos o que é que evidencia se nós, enquanto igreja local, estamos de fato engajados na grande comissão. E por fim, o texto bíblico vai nos apresentar a esperança que existe na grande comissão. A parte final do versículo de número 20: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, esta última parte do versículo, irmãos, ela apresenta a esperança da missão da igreja. Os discípulos iriam e poderiam ficar certos de que seu engajamento daria frutos. Por quê? Porque aquele que o havia comissionado e a quem pertencia toda a autoridade nos céus e na terra iria juntamente com eles. E aqui eu, chegando na parte final, eu gostaria de aplicar essa parte também a nós, irmãos. A nossa motivação, a sua motivação que se engaja em missão transcultural, ela deve estar no fato de que você não irá para um outro país, para uma outra nação, sozinho. Você não irá. Aquele Senhor que te comissionou, Ele não apenas te comissionou, Ele não apenas te deu uma ordem para você ir, Ele também disse que Ele vai com você, que Ele estará com você. Você adolescente, jovem, que em algum momento da sua vida deseje fazer missões em outro lugar, e nós devemos incentivar isso enquanto igreja local. A sua esperança deve estar no fato de que Cristo Ele irá com você, o Senhor Ele irá com você. E para o contexto de igreja local, irmãos, nós precisamos nos lembrar que tudo aquilo que nós idealizarmos enquanto mobilização evangelística na cidade, no nosso bairro, na nossa localidade, nós devemos nos lembrar que a esperança que nós temos de que a pregação do Evangelho ela dará resultado, não é novamente por conta dos nossos métodos ou por conta daquilo que nós não imaginamos em fazer, mas é porque o Senhor Ele está conosco, porque o Senhor Ele está ao lado de cada um de nós. Então, por esse motivo, eu nos incentivo a nós nos engajarmos de uma forma mais intencional em missões transculturais. Você que é vocacionado a isso, a missões locais, a missão local na cidade, a nós nos engajarmos intencionalmente para que nós proclamamos o nome de Jesus Cristo para as pessoas que nós conhecemos, com a certeza de que o Senhor Ele está conosco, e de que uma vez que nós anunciamos ao nome de Jesus Cristo, Ele, através da pregação do Evangelho, trará corações para eles se converterem a Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E chegando na parte final, tem um filme, o último filme da série O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. É muito interessante porque ele se encaixa perfeitamente nisso aqui. Porque o rei que vai, nesse último filme, triunfar sobre as forças de Sauron, ele não apenas incentiva os elfos, os anões, os humanos a lutarem contra as forças de Sauron, mas ele vai juntamente com eles para enfrentar Sauron e as forças do mal que estão sob seu domínio. Dessa mesma forma, queridos irmãos, o Senhor Ele está conosco, o Senhor Ele está ao nosso lado para nos ajudar na pregação do Evangelho. Talvez você pense e diga: poxa, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não consigo. Querido,
O Senhor que nos comissionou, que nos inseriu em sua missão, é o mesmo Senhor que está ao nosso lado, nos encorajando. É o mesmo Senhor que está ao nosso lado, nos capacitando através do Espírito Santo, para que a nossa pregação, para que o nosso falar do Evangelho alcance o coração dos homens, fazendo com que o seu amigo, a sua amiga, o seu colega, o seu vizinho, ele, assim como você, entre para o reino de Cristo Jesus. E aqui eu concluo, irmãos, e dizendo que a grande comissão é a estratégia de Deus, que Deus escolheu para anunciar que o seu reino já chegou e já é uma realidade entre os homens. E isso vai acontecer a partir do momento que, por onde nós estivermos, por onde nós formos, anunciamos o Evangelho a amigos, colegas, desconhecidos. E veremos que as pessoas que foram salvas, e se vermos que as pessoas foram salvas, elas chegaram ao batismo e continuam aprendendo a respeito de Cristo